PVC. 20 anos com você. Boa tarde, senhora. Boa tarde, ao senhor. Programa E Agora, Doutor, mais uma vez em sua companhia, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Quero dizer que estamos ao vivo, também no Facebook, no site do canal, no Facebook, na página do canal, no site do canal, no YouTube e no Instagram. Então, logo termine o programa, vamos estar também na página E Agora, Doutor, no Facebook. Eu quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo e Pati de Alferes. Já sei, já tenho conhecimento de que nossa audiência nessas 5 praças está bombando. Muito obrigado, tá? Continuem nos prestigiando, continuem nos assistindo. É muito importante esse carinho e essa reciprocidade que as senhoras e senhores estão dando a mim e ao nosso programa. Eu hoje vou falar sobre ultrassonografias, exames ultrassonográficos. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Não se assustem com o nome. Tá? E eu trouxe para a senhora e para o senhor novamente a doutora Flávia Ribeiro, que é radiologista, mas que hoje vamos falar mais um pouquinho sobre ultrassonografia. Então, eu peço a paciência, a gentileza e o carinho de aguardar-nos 1 minuto e meio. Vamos agora a um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Fiquem conosco. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! Muito bem, voltamos e vamos começar agora o nosso bate-papo aqui, que eu quero sempre dizer que não chega a ser uma entrevista, é mais um bate-papo, tá? Uma coisa mais tranquila, com a doutora, então, Flávia Ribeiro, que é a nossa radiologista, que hoje vai falar sobre ultrassonografias. Doutora Flávia, boa tarde, novamente muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, novamente uma alegria muito grande estar com a senhora aqui novamente, mais uma vez. Eu queria primeiro, porque muitos dos nossos telespectadores, principalmente os nossos telespectadores de Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Friburgo e Pati de Alferes, ainda não a conhecem. Aqui em Petrópolis a senhora já é bastante conhecida, mas nessas praças
as pessoas ainda não lhe conhecem. Então, eu gostaria que a senhora fizesse uma pequena apresentação de quem é a doutora Flávia Ribeiro para esses nossos telespectadores das outras praças. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer novamente pelo convite de estar aqui. Isso para a gente é muito importante. Bater esse papo, conversar um pouco mais de medicina de uma forma mais tranquila e acessível para todos. Eu sou a doutora Flávia Ribeiro, eu sou mineira, moro em Petrópolis já tem 13 anos, trabalho com radiologia. Primeiro eu fiz a faculdade inteira de medicina, né? Sou médica clínico geral e depois me especializei em radiologia, onde foram mais 3 anos e meio, 3 anos de radiologia geral, mais meio ano de fellow, que é na residência, né, que é na ressonância magnética. Mas o meu foco principal é a ultrassonografia junto com a tomografia computadorizada. E é o que eu amo de paixão fazer e eu faço isso daí todos os dias praticamente. Olha, eu tenho uma curiosidade que é a seguinte. Por que uma médica clínica geral faz uma opção por radiologia? O que lhe levou a abraçar esse campo? Então, é engraçado isso, né? Essa pergunta é importante, porque a radiologia a gente não tem muito contato com ela durante a faculdade. Eu lembro que durante a faculdade a gente teve um módulo, era o opcional de radiologia, e eu falei, eu vou fazer esse módulo opcional para ver como que é. E aí não tinha tantos incentivos para a área. E eu não tenho médico na minha família na área de radiologia, eu tenho um endocrinologista na minha família. Mas aí eu falei, eu vou ver, porque quando a gente tem alguém que a gente conhece próximo, a gente se encanta mais por aquela especialidade, né? Mas eu fui ver o que que dava. E aí eu lembro muito bem que foi eu e uma amiga. Da sala de 130 alunos, só tinha 2 que se interessaram por fazer esse ambulatório opcional, né? E aí, lá a gente começou a ter o contato e eu vi que era a medicina todinha de novo. Desde a embriologia, que é o neném antes de desenvolver por completo na barriga da mãe, até o idoso, né? Os últimos dias de vida. Então, a radiologia pega isso tudo. E são vários métodos de exames, desde raio-x, que é o que é mais conhecido por todo mundo já fez um raio-x, até o exame mais complexo, que seria a ressonância magnética, né? Que é esse que eu já fiz também, a minha especialidade. Então, é uma especialidade muito ampla, muito completa e muito difícil também. Não, é interessante. Eu, antes de entrar no nosso assunto, já que a senhora falou que o final da radiologia, ou o exame mais complexo dentro da radiologia, é a tomografia computadorizada, eu tenho uma questão, porque eu escutei na semana passada de um amigo que ele não pode fazer uma tomografia porque ele passa mal dentro daquele tubo. E eu lhe pergunto, existe já uma tomografia computadorizada aberta, sem que a pessoa precise entrar naquele tubo? Então, entre a tomografia e a ressonância magnética, são 2 que entram no tubo e dá mesmo uma sensação um pouco desconfortável. A tomografia ainda é mais rápida, né? Então, geralmente a maca entra e sai e acabou o exame em poucos segundos e até alguns minutos, dependendo da complexidade do exame. A ressonância fica aquela mais demorado, com um barulhinho direto, né? Soltando um barulhinho que a gente escuta aquele barulho o tempo inteiro. Então, hoje em dia, já tem um tempo que existe de campo aberto, ressonância de campo aberto. Mas ela cai a qualidade de acordo com o exame. Então, preferimos sempre que seja campo fechado, que é o tal do tubo fechado, né? No popular, a gente fala o tubo fechado que a gente entra. E, então, de preferência, suportar o tubo fechado, porque é um exame melhor. E essa de campo aberto, nós já temos isso aqui em Petrópolis ou ainda não? Só no Rio? Não tem aqui em Petrópolis, mas eu acredito que justamente não tenha porque a qualidade do exame cai. Então, a gente tem vários outros entretenimentos para o paciente suportar o exame. Tem tanto o tampão de ouvido, quanto uma música, um céu que brilha, o teto brilha como se fosse um céu estrelado. Então, são manejos que a gente tenta para diminuir aquele estresse do exame, né? Muito bem. Eu lhe convidei hoje aqui para a senhora falar um pouquinho de ultrassonografia. Então, vamos iniciar nesse assunto.
E eu gostaria de perguntar de que forma e por onde a senhora gostaria de começar. Eu acho que a ultrassonografia que é o mais comum é a ultrassonografia gestacional, né? Então vamos falar de ultrassonografia gestacional. Vamos começar por aí. Tudo bem. Olha, a ultrassom, eu achei tão legal essa brincadeira que você fez, né? De vamos ver qual que é o mais interessante para falar. Porque tem homem que deita na ultrassonografia e fala, que sexo que é o meu bebê? Porque já está muito vinculado à ideia de ultrassonografia e gestante, né? Antigamente vinha aí muitas gestantes fazendo ultrassom e foi um exame que desenvolveu, além da gestante, muita coisa. A gente faz abdômen total, né, tudo, vias urinárias, e depois a gente pode até tocar nesses assuntos, até a parte da pele, da estética. Mas a ultrassonografia gestacional, até eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram de ontem para hoje, e uma paciente que já fez até o exame comigo, perguntou, tem limite para fazer ultrassom de uma gestante? Quantos exames podemos fazer numa gestação? Uma gestação dura 9 meses. E nesses 9 meses você pode fazer quantas ultrassons você quiser. Por quê? Porque é um exame que não emite radiação. O paciente não precisa ser protegido de nada e absolutamente nada quando ele deita naquela maca para fazer a ultrassonografia. O que a gente precisa de um gel, né? Um gel que ele tem base de água para fazer o contato entre o aparelho e a pele do paciente. E logo em seguida as imagens já são traduzidas para aquela máquina onde a gente vê, faz foto, analisa o órgão ou o neném que está sendo estudado, né? E assim depois emite o laudo. E aí a pergunta dela foi quantas poderiam ser feitas, não tem limite máximo, mas a gente, como médico, a gente preconiza o limite mínimo para uma gestação de 9 meses, pelo menos de 4 a 5 ultrassons, no período correto entre uma e outra, para que o neném seja avaliado e seja visto que está tudo bem. Mas se uma gestante não sente o bebê ou passa mal com alguma coisa, é praticamente óbvio que o médico que examina vai pedir uma ultrassonografia, porque através da ultrassom é que a gente avalia se o neném está passando bem ali dentro. Olha, isso é muito interessante. E nesse acompanhamento ultrassonográfico durante a gestação, todo e qualquer problema já é detectado ali, né? Isso. Tem muitos problemas que nós indicamos que podem ser ou muito provavelmente que é. Por exemplo, na ultrassonografia, a segunda ultrassonografia que a paciente faz, que é para medir a nuca do neném, é uma medida muito interessante entre a pele e a coluna vertebral cervical do neném. E ali a gente tem uma espessura máxima. Se aquela espessura está aumentada, a gente já percebe que o neném pode ter algumas síndromes. E a partir de então, vai para outros exames para complementar e ver. O neném tem algum problema? Tem mesmo um problema que estava sendo suposto que tivesse? E aí tem tratamento ainda intraútero. Depende de cada situação, né? Uma pergunta, já que estamos falando de gestante, gestante pode fazer tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética, sendo sabedor que há o risco de o paciente estar sendo submetido à radiação. Isso pode ser feito ou não é aconselhável, não deve ser feito? Qual é a sua posição com relação a isso? Então, tudo na medicina não é nem sempre nem nunca. Isso daí é um fato que temos aprendido desde o primeiro dia de faculdade. Então, todo médico tem que avaliar se aquele risco é mais benéfico para o paciente, que ele precise fazer, ou não tem tanta necessidade assim, vamos aguardar mais um tempo. Visto que a tomografia tem radiação emitida para o paciente como uma carga muito, muito maior do que um raio-x, nós evitamos no primeiro trimestre da gestação, onde o neném está sendo formado, tudo está muito delicado, o risco de perda e de malformações no neném é muito alto. Então, a gente evita no primeiro trimestre muito mais do que nos outros trimestres a tomografia e o raio-x. A ressonância magnética, não. A ressonância magnética, existe ressonância magnética fetal, onde é feito mesmo
para avaliar a criança. Não é um exame tão comum e tão rotineiro como a ultrassonografia, até porque avalia coisas diferentes, mas ainda assim é realizado. Então a gente balanceia. É melhor para o paciente? Vai trazer mais benefício do que risco? Então o médico libera para ser feito. Interessante. Doutora, eu vou lhe pedir licença, 1 minuto e meio. Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial. Fiquem conosco, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! Muito bem, estamos de volta. Estamos conversando aqui, batendo um papo com a doutora Flávia Ribeiro, que é radiologista. Estamos falando de tomografia. E eu tenho uma pergunta, não com relação à tomografia, mas sim com relação à ressonância magnética. Para uma pessoa normal, tá? Ou para uma, melhor dizendo, para uma pessoa que tenha um problema qualquer, vamos dizer, de fígado, de estômago, intestino, duodeno, cólon, reto, sei lá. Uma pessoa que tem um problema qualquer, quantas tomografias anuais essa pessoa pode fazer por conta da radiação? O que é aconselhável e o que não é aconselhável? Isso, a gente entra de novo no mesmo assunto do o que é benéfico e o que não é, né? Não tem um limite máximo estipulado e protocolado a respeito disso. Ah, você não pode exceder tantas tomografias anuais. Mas evitamos pedir sem necessidade esse exame, porque justamente sabemos... Por exemplo, desculpe lhe interromper, 2 anuais, é muito ou é pouco? É muito. É muito. Uma anual é muito. Uma anual já é muito? Se você não precisar. Uhum. Se você precisar, uma anual é o suficiente. Se você precisar mais ainda, uma anual é pouco. Então, é muito relativo. Então, se você fizer uma anual cabível à sua necessidade... Está excelente. Se você fizer um manual, mas se você precisasse fazer 2, estaria fazendo pouco. Então, não tem um bater martelo falando, não pode ser feito mais do que uma. E o que pode advir? Quais são os resultados dessa submissão à radiação por conta da tomografia? O que aparece no corpo? O que dá de... com o tempo, a que isso leva? Então, a radiação em excesso é cancerígena. Não tem exatamente um órgão que fale, eu vou fazer uma tomografia de abdômen 3 vezes no ano, vamos supor, porque a pessoa não precisa e de alguma forma ela quer, ou o médico prescreve e foi muita radiação no abdômen. Não, a radiação é no corpo inteiro, independente do órgão que está sendo feito, né, na tomografia, o órgão-alvo, mas a radiação é espalhada para o corpo inteiro. Então, a gente evita por ela ser cancerígena, por ser cancerígena e alterar as células de acordo com o tempo. Vamos voltar para a ultrassonografia, que a ultrassonografia é o nosso tema do programa de hoje. Eu que estou fugindo do tema,
Mas eu acho que, eu espero que as senhoras e senhores estejam gostando, porque é um bate-papo. E as dúvidas vão surgindo e a gente vai conversando a respeito. Vamos voltar para a ultrassonografia. Nós iniciamos com a ultrassonografia fetal, né, de acompanhamento durante o período da gravidez. Mas a ultrassonografia tem um campo muito grande, um espectro muito grande, uma abrangência grande de exames. E eu gostaria agora que a senhora falasse um pouquinho de cada um. Vamos lá, então. Abaixo, né, da gestante, o que é mais conhecido é o ultrassom da barriga, né, do abdômen. E no abdômen a gente tem muitos órgãos, certo? E ali é avaliado fígado, baço, pâncreas, vesícula biliar, que é um exame de grande importância para a vesícula, é a ultrassonografia. E tem muitos pacientes que têm pedra na vesícula, ou a vesícula inflama, ou dá uma cólica biliar que precisa ser resolvido logo depois daquele exame. Então, a ultrassonografia de abdômen é muito importante, de rins e vias urinárias, para avaliação de cálculos, cistos, tumores. Ultrassonografia, que tem de mais recente, ultrassonografia das articulações, joelho, tornozelo, pés, mãos, para doenças reumatológicas e ortopédicas, né, ombro, faço muito de cotovelo, punho, para síndrome do túnel do carpo. Então, tem ultrassonografia desde a pele, né, que agora a última, o badalo agora é a ultrassonografia da pele, onde a gente avalia se a paciente, geralmente é a paciente porque é o mais comum, mas tanto faz, homem ou mulher. Se fez algum procedimento estético anterior, a gente avalia aquela região, fala, tem tal, antigamente você foi preenchido naquele local, na região do malar, por exemplo, que é essa região da bochecha, foi preenchido com tal produto. E aí o paciente, a partir daquele exame, pode ou não fazer um novo procedimento estético em cima daquilo. Isso é muito importante, porque se o paciente já teve um procedimento estético prévio, em que ele não pode fazer um novo procedimento naquele lugar por causa de risco de inflamação e infecção, aquela ultrassonografia salvou a vida dele fazer algo para ficar mais bonito ou para se melhorar ou para rejuvenescer e aí atrapalhar a vida dele a partir dali. Porque se ele colocasse um outro material no mesmo local, ia dar inflamação, e aí internação, e aí puxa uma série de coisas que poderiam dar errado. Então, a ultrassonografia da pele, por exemplo, é uma ultrassonografia que é recente. Quase ninguém tem essa máquina ainda que faz esse tipo de exame, e também o conhecimento para isso, porque é algo recente, né? Poucas pessoas estão atualizadas a esse ponto e capacitadas a isso. E aí, a partir de então, o paciente sabe se ele pode fazer um novo preenchimento ou não naquela região. Isso é muito importante para o paciente. Às vezes o paciente não tem noção da importância daquilo, mas é muito importante. Hoje em dia, há uma moda estética de usar ácido hialurônico e usar uma série de outros produtos similares de silicone e outros mais, para embelezamento, para tirar rugas, etc. e tal. E a senhora tocou num ponto interessante, que é até o limite que a pessoa pode ir por conta de rejeição desses produtos no corpo, né? E uma avaliação disso, caso a pessoa queira continuar com esse tipo de injeção, de ingerir ou de receber esse tipo de medicamento no seu corpo, na sua pele, principalmente no seu rosto. Quer dizer, então, que a ultrassonografia já previne, ou melhor, dá um indicativo de que aquilo não pode continuar a ser feito, tá? Que a pessoa chegou no limite máximo de usar esse tipo de produto, é isso? É mais ou menos isso. O processo nosso de envelhecimento é constante. O que eu falo para os meus pacientes é exatamente isso. O paciente pergunta, quanto tempo esse produto dura no meu organismo? Ele tem um produto, igual você tocou no assunto do ácido hialurônico, o ácido hialurônico de uma boa marca, ele tem uma duração no nosso corpo até 2 anos. Então, é bastante tempo. Mas o ácido hialurônico, também que você tocou no assunto, não é um
um produto que gera rejeição, porque ele é biocompatível. O que é biocompatível é que é compatível com o nosso organismo. O organismo absorve. Absorve. Com o tempo ele é absorvido. Grandes empresas se juntaram e fizeram um ácido hialurônico com mais compatibilidade possível com o organismo, para ele evitar a rejeição. Mas, antigamente era feito muito tal do PMMA, ou silicone, como você falou, ou o óleo de silicone. São vários outros produtos que veio vindo ao longo do tempo, não com tantos estudos. E esses produtos não podem interagir com o que é o de melhor hoje, que é um ácido hialurônico. Então, pacientes que antes tinham acesso a fazer tratamentos estéticos, naquela época foram feitos vários produtos diferentes, PMMA, silicone, óleo de silicone. E hoje, o melhor produto que há no mercado, essas pacientes não podem fazer mais. E aí é que entra o que é a ultrassonografia ajuda. Se uma senhora chega para mim no consultório e eu vejo o que ela tem naquela face, eu não estou ajudando só aquela senhora a não injetar um outro produto que é o melhor, o ácido hialurônico, em cima daquele que vai causar rejeição. Mas sim, estou ajudando a dermatologista também, ou o dentista, o profissional injetor, falando que, olha, não atinge essa área porque vocês terão problemas. E aí isso é espetacular. E de forma prévia, isso também pode ser feito? Uma pessoa que diz assim, olha, eu pretendo me utilizar de ácido hialurônico, por exemplo, né? Eu vou fazer uma ultrassonografia da minha pele e do rosto de forma prévia para saber se eu posso e se eu tenho algum problema antes de fazer esse procedimento. É interessante isso? Isso pode ser feito? Pode e deve. Isso é o que há de excelente. Você evita problemas fazendo isso, você ajuda o médico que está injetando, né, ou o profissional biomédico, dentista, todos podem fazer essa injeção. E aí você evita que problemas futuros ocorram, você consegue depois de um tempo determinar, você não tinha nada, hoje você tem tanto e futuramente a gente coloca mais tanto. Então é um tratamento, né? A gente fala que não é, essa questão da harmonização facial não é uma venda de um produto igual um remédio que você compra na farmácia, tomou e acabou. É um tratamento. Então, o paciente consegue ter aquele vínculo com o médico ou com o profissional ao longo do tempo de forma segura, pela ultrassonografia. Ultrassonografia de rins, bexiga, uretra e próstata, que é uma ultrassonografia que os homens deveriam fazer pelo menos uma vez por ano, depois de 50 anos, ninguém faz. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso. Não, que eu também puxo a orelha aqui dos meus telespectadores. Tá certo. Novembro Azul tá aí também, pois né? É um mês que foi puxado aí do Outubro Rosa justamente para puxar a orelha dos homens. É um exame de muita importância, sim. Os rins e as vias urinárias fazem parte, né? A próstata faz parte do sistema de urinário do paciente, porque tem uma porção da uretra que passa dentro da próstata e nisso uma interfere na outra, né? Uma próstata grande, por exemplo, que a gente vê pela ultrassonografia, eu consigo medir a próstata, eu consigo ver se ela tem algum nódulo, se tem algum cisto, se o contorno dela está regular, se está lisinho ou se está todo igual uma nuvem, todo lobulado. Então isso daí a gente consegue previamente ver se o paciente tem alguma anomalia, que a próstata vai aumentando mesmo de acordo com a idade, né? Ou se o paciente já tem sintomas e ele faz aquele exame para comprovar que é só mesmo uma hiperplasia benigna da próstata. Desculpe eu lhe interromper, mas agora a senhora me chamou a atenção e eu vou pegar um gancho em cima do que a senhora falou. A próstata vai aumentando a partir do momento que também aumenta a idade da pessoa. À medida que a pessoa vai envelhecendo, a próstata vai crescendo. Sim. Isso aqui pode assustar um pouco os nossos telespectadores. Esse crescimento se denota um crescimento benigno ou já é indícios de um crescimento maligno? Já que se dá esse crescimento normal, natural, e agora até eu fiquei bastante curioso com relação a isso. Eu queria que tocasse com a sua experiência em ultrassonografia, que a senhora nos fale um pouquinho a respeito, mais um pouquinho a respeito disso. Na ultrassonografia, qualquer médico, né? Na avaliação de um paciente homem, quando olhamos um paciente homem abaixo de 40 anos, é um grupo.
Quando olhamos um paciente acima de 40 anos, é outro grupo. Então, vamos falar do abaixo de 40 anos. Os mais jovens têm uma próstata que pode medir em torno de 20 gramas. A gente faz um cálculo, faz 3 medidas, faz um cálculo e dá um peso estimado, como se eu estivesse pegando a próstata na minha mão e pesando numa balança. Isso a ultrassonografia consegue proporcionar para a gente, além da avaliação do aspecto dela. Então, um homem jovem, próstata até 20 gramas é o normal. Um paciente de mais de 40 anos, com a idade, a próstata vai aumentando. É uma hiperplasia benigna prostática que a gente fala, que a próstata vai aumentando, benigna, né? Hiperplasia, o aumento. Então, esse aumento não quer dizer que vai virar câncer, ou esse aumento não quer dizer que é um câncer. Pela ultrassonografia, não conseguimos falar é câncer ou não é, mas pela ultrassonografia, juntamente com a conversa do paciente e exames de laboratório, conseguimos avaliar se é muito maior a chance de ser uma hiperplasia benigna prostática. Ou seja, até 40 anos, 20 gramas a próstata, ok. Acima de 40 anos, uma próstata até 40 gramas, a gente considera que é normal. Então, pensa bem, um paciente que até 40 anos, ele tem uma próstata de 20 gramas, pequenininha. E um paciente acima, até 40 gramas, ou seja, ela pode aumentar até o dobro do que ela realmente é quando o paciente é jovem. E ainda assim falamos que é uma hiperplasia benigna prostática. Existem pacientes que têm uma próstata maior ainda. Já peguei pacientes com próstata de 90 gramas. Enorme. E esse mesmo paciente pode ter ou não sintomas. Então, é muito individual cada diagnóstico e cada tratamento que o paciente deve seguir. Então, o paciente vem para mim, eu faço a ultrassonografia, escrevo tudo que é importante no laudo e ele retorna para o seu médico, para o médico avaliar se ele precisa ou não de remédio. E sendo hiperplasia benigna da próstata, ela vai reduzir. Se for suspeita de reduz o tamanho? Reduz com medicação. Ou fazendo a raspagem, né? A raspagem no modo popular que a gente fala. Mas na maioria das vezes ela reduz de tamanho com medicação. Um bom acompanhamento de um urologista faz a próstata ficar muito boa e o paciente não tem mais aqueles sintomas de levantar muitas vezes durante a noite para urinar, a sensação de que acabou de ir no banheiro e está com a bexiga cheia de novo. São sintomas muito comuns de paciente no consultório. Vamos falar agora um pouquinho sobre a ultrassonografia do aparelho digestivo. Estômago, intestino, duodeno, cólon e reto. Eu queria que a senhora nos falasse um pouquinho a respeito disso. A ultrassonografia não é um método bom para avaliar órgãos que contenham gás. Estômago, duodeno, reto, cólon, são o intestino, né? O intestino ao cólon, tanto é o cólon, que é o intestino grosso, quanto o delgado, o intestino delgado. Então, a ultrassonografia não é um bom método para avaliar órgãos que contenham gases, mas existem doenças que são vistas na ultrassom, mas aí já está uma doença muito avançada ou muito urgente. Por exemplo, uma torção de intestino, a gente consegue já, conversando com o paciente, suspeitar daquilo, porque tem sinais indiretos. Apendicite, que é uma doença que acomete mais jovens, mas tem adultos também que têm apendicite e tem também a avaliação pela ultrassonografia. A ultrassonografia não é um bom método para avaliação de parte intestinal, mas a gente consegue ver através de dados indiretos que o paciente precisa ser avaliado por outro exame. Então, da ultrassom, vai para a tomografia ou vai para a colonoscopia, para onde ele precisar. Muito bem. Eu novamente vou pedir licença à senhora. Eu preciso de mais 1 minuto e meio. Fiquem conosco, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós.
Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, vem à feira! Muito bem, estamos de volta. Estamos falando com a doutora Flávia Ribeiro, que é radiologista, mas hoje estamos falando sobre ultrassonografia. E eu gostaria de falar um pouquinho agora com ela a respeito da ultrassonografia 3D, que é uma novidade de acompanhamento gestacional. Nos fale um pouquinho a respeito disso, doutora Flávia. Olha, a ultrassonografia 3D a gente consegue ver assim, de uma forma muito delicada e gostosa durante o exame de como o neném está se desenvolvendo, com quem que parece, e geralmente vai a família, né? E aí começa sempre, esse narizinho é da minha mãe, esse narizinho é do meu pai e tal, é a cara do meu filhinho mais novo. É lindo o exame. E tem também a 4D, que é um exame também de última geração, em que vê o bebê no tempo real. O bebê boceja, coloca o dedo na boca, põe a mãozinha no rosto, tira. É muito interessante esse exame. Mas além dessa parte bonita do exame, a gente consegue avaliar a coluna do bebê, se é uma coluna íntegra, se não tem doenças que deixam a coluna lá embaixo, na parte da lombar, perto do bumbum do neném para fora. Que faz diagnósticos muito importantes, tanto a coluna quanto o lábio leporino, se o neném tem o lábio inteiro ou se ele tem uma fenda leporina ali entre o nariz e o lábio, se tem a fenda palatina. Então, é um exame muito bonito, mas o médico continua sendo médico naquela hora. A gente não passa a ser um fotógrafo simplesmente ou uma parte de filmagem, né? A gente continua avaliando a criança para ver se está tudo bem. Bacana. Eu queria falar também agora, já que existem esses, eu não vou chamar de modismo, eu digo que é necessidade estética e cada um sabe de si, mas com o passar do tempo, com a idade, as pessoas se queixam muito do pescoço e papada, tá? Essas rugas no pescoço que mostram muito a idade da pessoa. Então as mulheres, principalmente, em sua grande maioria, não gostam da evolução do que acontece com relação às rugas no seu pescoço, as marcas ficam muito pronunciadas. Existe uma tomografia, uma ultrassonografia que deva ser feita aqui, seria interessante sempre de ser feita previamente, que é a tomografia de pescoço. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso. Então, com o passar do tempo, a gente dá mais ênfase para o rosto, né? E não pode ter um rosto de 70 e um pescoço de 90, né? Ou um rosto de 50, 40 e um pescoço de 80. Fica um pouco discrepante. E aí a gente tem muitos bioestimuladores de colágeno, né? São os estimuladores de colágeno, nosso próprio colágeno. Então, essas medicações, vou colocar como medicação porque é tratamento, eles vão no pescoço, tanto da parte aqui do mento, que é do queixo, para baixo, nas laterais. E o que é feito depois dessa injeção desse produto? É feita uma massagem vigorosa. Aí que está um alerta que a gente tem que ter, e os médicos, injetores e os profissionais têm que ter. Porque quando a gente massageia o pescoço, nós temos vasos no pescoço. Se a gente tem uma placa de gordura na carótida, que é a principal artéria do pescoço, e a gente não fez uma avaliação prévia pela ultrassonografia, sabendo se tem aquela idosa ou idosa, tem ou não
uma placa ali de calcificação ou de gordura naquela carótida, com a massagem vigorosa pode haver o deslocamento dessa placa, o que se torna muito perigoso para um caso de AVC, uma embolia cerebral. Então, não é um simples injeção de um colágeno para que eu fique bonita. Você precisa ficar bonita e viver para que as pessoas vejam que você está bonita, né? Então, é preciso fazer uma ultrassonografia, que é o ecodoppler de carótidas, para ver se o paciente tem ou não essas placas, para que você possa fazer essa massagem vigorosa do pescoço. Olha, isso é muito interessante, a senhora falar em ecodoppler de carótidas, porque a partir também de uma certa idade, normalmente por volta de 60 anos, é muito comum aparecerem essas placas de gordura na carótida. E é muito comum até isso se desenvolver de uma forma bastante rápida, com o fechamento da carótida, ocasionando possivelmente uma embolia e até um AVC, um acidente vascular cerebral. Esse exame de carótidas é um tipo de ultrassonografia também? É uma ultrassonografia, assim como passa o gel na barriga e passa o aparelho para ver lá dentro, fígado, os órgãos, é passado no pescoço. O paciente deita na posição, né, que tem que ser feito o exame, a gente coloca o gelzinho e faz o exame, a gente mede a carótida, vê quantas placas tem, onde são, se é uma placa que está mole, que ela pode ser solta a qualquer momento, se é uma placa dura, se tem alguma repercussão hemodinâmica que a gente fala, se está passando ali pouco sangue, ou de uma forma melhor falando, se o sangue está passando de uma forma, de um corredor muito estreito por causa dessa placa. Então, isso tudo é avaliado nesse exame por ultrassonografia. Não existe outro exame que faça fora da ultrassom para ver esse tipo de medição, de placa. Há a tomografia, mas são exames que avaliam de formas diferentes o mesmo órgão. Eu vou mudar radicalmente de assunto, eu vou sair daqui do pescoço e vou para o joelho. Tudo bem. Porque hoje em dia, eu noto que as pessoas se queixam muito a partir de uma certa idade, e eu já estou chegando numa certa idade e converso com muita gente da minha idade, o que é terrível isso, né? Eu gostaria mais de conversar com jovens, e acabo conversando só com velhos. Joelho. Joelho é um problema sério. Passou dos 60, todo santo dia é uma dor no joelho esquerdo ou uma dor no joelho direito. Desgaste natural do aparelho, desgaste natural do corpo humano. Não tem outro jeito. Mas eu queria saber o seguinte, para detectar esses problemas de joelho, de artrite, artrose, minúsculo, para detectar esses exames, qual a diferença entre a ultrassonografia de joelho e a ressonância magnética do joelho? O que uma apura, o que a outra apura, o que uma complementa a outra, ou fazendo uma não precisa fazer a outra, enfim. Tá. Não é só acima de 60 anos que tem problemas nos joelhos, não. Os jovens corredores, eu tenho contato com um jovem corredor que tem muito dor no joelho, mas crossfit, academia, a correria do dia a dia. Nós temos um envelhecimento precoce, né? Então, a nossa articulação realmente é muito sobrecarregada. E entre a ultrassonografia e a ressonância magnética, que foi o que você me perguntou, qual é a diferença? Uma avalia mais a parte de tendões, que é a ultrassonografia, a gente consegue avaliar mais a parte de tendões e doenças com líquido no joelho. Vou falar assim para ficar de uma forma muito mais simples para o pessoal de casa entender. E a ressonância magnética avalia menisco, avalia ligamentos, estruturas mais finas e detalhadas, delicadas, mais internas do joelho. E a ultrassonografia já tem a grande vantagem, que é um exame mais acessível, financeiramente falando, é um exame muito mais barato que uma ressonância magnética, cerca de 10 vezes mais barato. E é um exame rápido de se fazer também sem radiação. A ressonância magnética também não tem radiação. Mas é um exame mais rápido, mais barato, mais acessível para o paciente fazer e resolve, né? Eu gosto quando um médico vem aqui e toca no assunto financeiro da consulta, ou do exame, ou da cirurgia.
Por quê? As pessoas hoje em dia, elas se assustam muito quando não tem um plano de saúde, não tem como aguardar pelo SUS a marcação de um determinado exame e são obrigadas, por extrema necessidade, a fazer um exame. Mas eu tenho uma curiosidade, porque são muitas as mulheres grávidas e as futuras mamães. E a senhora falou que o ideal seria fazer 3 ultrassonografias durante o período gestacional. E eu fiquei com uma curiosidade. Uma ultrassonografia de acompanhamento da gravidez, ela fica mais ou menos em que preço? Em que faixa de preço? Porque isso é interessante para os nossos telespectadores, porque muita gente deixa de fazer porque se assusta com o preço. E eu aposto que não é tão elevado assim. Não é tão elevado de acordo com o benefício que vai te trazer, né? As ultrassonografias gestacionais dependem de qual estágio que você está da gestação. Por exemplo, a primeira gestacional é em torno de 120 a 150 reais, né? De um valor mais popular a um lugar mais rebuscado no valor. A morfológica já é um exame que é mais caro, né? O exame que é mais detalhado. Em vez de o médico gastar com você ali 20 minutos, mais ou menos, ele vai gastar mais ou menos 1 hora, 45 minutos a 1 hora. Então, vai mais pelo tempo de exame e também pela complexidade dele. Uma morfológica gira em torno de 250 reais, mas é o exame mais caro da gestação. Os outros é em torno de 120 a 150 reais. Se você achou caro, é porque você não sabe o preço que está custando um pacote de fralda descartável. Pense antes de engravidar. Mas olha, eu acho que 120 a 150 reais é um preço bastante razoável. Tá? Não é barato, mas também não é caro. Eu vou pedir licença à doutora Flávia novamente. Vou pedir mais um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto e meio. Fique conosco, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! Muito bem, estamos de volta. Espero que as senhoras e senhores estejam gostando do nosso programa de hoje. Estamos falando com a doutora Flávia Ribeiro, que é radiologista. E eu gostaria de perguntar a ela agora a respeito de punção de tireoide. Por que isso? E agora, senhoras e senhores, já vão entender o porquê da minha pergunta. Eu vou deixar a doutora Flávia falar sobre isso. A punção de tireoide, o objetivo principal dela é falar se o paciente, vou ser bem seca e direta no assunto, é falar se o paciente tem câncer ou não. Então, a partir daquele exame, é um divisor de águas na vida e no tratamento do paciente. Então, é um exame de extrema importância.
Nós fazemos através da ultrassonografia. Por quê? Porque através da ultrassonografia eu entro com uma agulha dentro do nódulo, que eu estou vendo na tela, né? O nódulo da tireoide. Entro com uma agulha dentro do nódulo, coleto mínimo quantidade de material daquele nódulo, faço um esfregaço nas lâminas e mando aquelas células para o laboratório. Eu consigo que o laboratório venha até a minha clínica, pegue aquele material e analise, para o paciente ter ser mais cômodo para o paciente possível, não sair com aquele material chacoalhando. Já tem um fator psicológico muito grande. Geralmente a gente lida aí com pacientes de 20 anos até 80 anos que fazem parte aí do grande alvo, né, desse exame. É um exame de extrema importância, justamente por isso. Identifica se tem ou não câncer, para depois seguir com a ultrassonografia anual, se não tiver câncer e for um nódulo benigno, ou se tiver um câncer ali dentro que não dá para ver pela imagem somente, aí o paciente fazer o tratamento de cirurgia, retirada daquele nódulo, né? Muito bem. Vamos falar de doença de velho? Artrite, artrose, Nos fale um pouquinho a respeito disso, tá? E dos exames ultrassonográficos com relação à artrite e artrose. Lá no meu consultório chegam mesmo muitos dolorosos lá, doloridinhos. Muita doença reumatológica nas mãos, né, e nos pés. A doença reumatológica envolve o corpo inteiro, mas muitos pacientes começam a desenvolver e a perceber que está algo de errado no corpo com relação às mãos e pés, que são as menores juntas, as menores articulações que temos no nosso corpo. Então, aquela senhorinha que conseguia fazer um crochê muito bem, ou hoje em dia, né, que conseguia digitar muito bem, já tem muitas dores nos punhos, já tem muitas dores nas mãos, nos pés também, né? A hora que acorda tá com o pé muito endurecido e vai passando ao longo do dia, vai melhorando, parece que vai soltando mais as articulações, isso é um indício de doença reumatológica. Então, com um bom acompanhamento de reumatologista e a reumatologista enviando para fazer um bom exame diagnóstico, isso tem diferença total na vida do paciente, porque a gente vai definir se é doença psoriásica, né? Se é uma psoríase. Psoríase não é só na pele, com aquelas crostas, tem psoríase ungueal. Então, eu faço ultrassom das unhas e vejo se o paciente tem uma unha espessada, se está com as camadas das unhas alteradas. E isso a gente faz um diagnóstico importante e decisivo para que o paciente tome a medicação correta, faça um tratamento ideal com um reumatologista bom e assim viva uma vida muito melhor, muito mais saudável, sem dores, ou melhora as dores muito, muito intensamente. Muito bem. A senhora sabe qual é a hora mais triste desse programa? É a hora que eu tenho que dizer para os nossos telespectadores que nosso programa está próximo ao final. Eu não gosto disso, mas faz parte do jogo. Não porque eu faço televisão por prazer. Eu lhe digo que é o seguinte, uma das coisas mais prazerosas da minha vida é fazer televisão, é esse contato com o meu público, com os nossos telespectadores, com o contato que nós temos nas ruas, depois do programa, antes do programa, quando eu estou andando pela cidade. E esse momento é um momento meio triste do programa. Então eu queria abrir um espaço aí, 2 ou 3 minutos para suas despedidas. A senhora pode falar o que quiser, convidar os nossos telespectadores para a sua nova clínica, deixe o endereço e o telefone da sua nova clínica, diga o que a senhora faz na sua nova clínica. Tudo bem. Eu venho com uma clínica para Petrópolis de uma forma inovadora e com muito carinho para vocês, para fazermos uns exames de uma forma dedicada, capacitada, para que os pacientes tenham um diagnóstico e não simplesmente paguem e façam um exame qualquer. Eu costumo dizer que não tem tempo específico para fazer um exame, mas sim, eu gasto o tempo que for necessário com o paciente dentro do meu consultório. Eu estou à disposição na Clínica Harmônios para vocês. A nossa clínica fica no Quarteirão Brasileiro, é um bairro perto do SAMU, na Barão do Rio Branco. Você entra logo na primeira entrada do SAMU, é na rua Professor Stroller, número 428. Ficamos no bloco 4, sala 113. E ali a gente tem todo o amor e carinho para receber vocês.
Além da ultrassonografia, a gente tem um cuidado com o paciente dos pés à cabeça, que eu costumo falar. Porque ali a gente cuida da saúde e do bem-estar. Temos massagista, temos podóloga, temos tratamentos estéticos com esteticista, além do meu trabalho de harmonização facial. A gente cuida da saúde na área da nutrição com a nutricionista Carolina. Temos também a nutróloga Thelma Faria. Então, a gente tem uma gama muito grande de profissionais para cuidar do paciente dos pés à cabeça. Muito bem. Doutora Flávia, muito obrigado por mais uma vez ter vindo ao nosso programa. Tá? Fico imensamente agradecido à senhora. Espero que os nossos telespectadores, já é a terceira vez que eu repito isso, mas vou falar de novo. Espero que tenham gostado do programa. Prometo para terça-feira que vem um novo programa, uma nova entrevista. Espero que os nossos novos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo e Pati de Alferes estejam gostando do estilo do nosso programa, do jeito do nosso programa, de como nós levamos as informações até a senhora e até o senhor. Eu quero também desejar uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! TVC, 20 anos com você. Convido a senhora, convido o senhor para assistirem programa Bernardo Filho. Toda quinta-feira, às 12h30, ao vivo,